Senhor é motivo de alegria, porque aqui o Senhor nos injeta a força. Amém? Cada vez que nós levantamos as mãos, Ele está injetando força nas nossas veias. Amém? Por isso que é bom a gente louvar de mãos levantadas, né? Porque o Senhor ainda está mais perto, né? Levantou a mão, Ele já dá a mão de lá, já pega na mão da gente, né? E já passa aquela força sobrenatural. Amém, amados? Porque essa força natural a gente já tem, não é verdade? A gente come todo dia, né? Se alimenta graças a Deus, né? Mas o sobrenatural de Deus nas nossas vidas só vem através do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém, amados? E hoje nós vamos falar de algo muito, muito, muito importante, queridos. Então você vai abrir a sua Bíblia no livro de 1 Coríntios, na primeira carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, no capítulo 2. Aleluia. Louvores tão bonitos, como é bom louvar a Deus. Aí ele me disse uma coisa muito verdadeira, mas quando nós vemos a casa de Deus, ou viemos, ou estamos na casa de Deus, e não louvamos, é como se não estivéssemos. Porque a palavra do Senhor diz que tudo que há em nós, louve ao Senhor. Amém? Então mexe a orelha, louva a Deus. Mexe os teus dedinhos, louva a Deus. Mexe a tua perninha, louva a Deus. Né? Dá um sorriso para Deus. Olha para o Senhor e sorri para o Senhor, que Ele vai sorrir para você, amado. Deus quer louvor, Deus quer adoração, Deus quer transparência diante dEle. Amém? Quando nós colocamos os nossos corações diante do Senhor, nada pode mudar isso. Nada. Nenhuma barreira, nada. Nem um muro, nem um tijolo, nem nada. Nada. Porque Deus toma posse quando nós entregamos. Amém? Mas é necessário que entreguemos. Se não entregarmos, Jesus não toma posse. Amém? Vamos ler, amados, 2, 9 e 16. O que o Espírito Santo do Senhor deseja falar conosco nesta noite? Diz assim, amados, a palavra do Senhor: mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus não-las revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Quem é que penetra as profundezas de Deus? O Espírito de Deus, o Espírito Santo. Amém, queridos? E a palavra do Senhor continua dizendo assim: porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também, ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Amém? Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, aleluia, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Oh, Deus. As quais também falamos, não com palavras que a sabedoria humana ensina, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com coisas espirituais, porque não dá para comparar as espirituais com as carnais. Amém, amados? Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura e não pode entendê-las, porque elas se passou aqui, peraí, porque elas se discernem espiritualmente, mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Oh, glória a Deus, que palavra maravilhosa, que palavra da parte do Senhor.
Glória a Deus. Queridos, quando nós lemos essa passagem, o que nos vem à mente? Sobre coisas naturais, coisas sobrenaturais. O que nós conseguimos concluir quando nós lemos essa passagem linda, linda que o Espírito Santo de Deus nos trouxe nessa noite? Que o homem natural não tem o Espírito Santo. Amém? O homem natural não tem o Espírito Santo. Então, se eu sou um homem natural, eu não tenho o Espírito Santo. Amém? Porém, o homem espiritual, ele é ensinado por quem? Pelo Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque, vamos voltar. Ele não discerne as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura. O homem normal, o homem natural. Amém, queridos? Amém. Ele não pode entendê-las. Então, se eu sou um homem natural, eu não vou entender as coisas de Deus. Para que eu possa entender as coisas de Deus, eu preciso me tornar um homem espiritual. Aí nós conseguimos entender, amados, muitas coisas. Nós conseguimos entender que o mundo vive no seu plano natural. Amém? O mundo está no plano espiritual? Não. Então, as pessoas que estão no mundo também são seres humanos naturais. Sim ou não? Sim. Mas quando nós saímos do mundo, Jesus vem morar na nossa vida. E Ele vem muito bem acompanhado. Ele traz também uma outra pessoa. E essa outra pessoa nos é apresentada através de quem? Jesus. Enquanto Jesus não nos apresenta essa pessoa, nós não conhecemos essa pessoa. Nós não podemos conhecer essa pessoa antes de conhecer Jesus. Quando recebemos a Jesus na nossa vida, Ele traz com Ele o seu grande amigo. Amém. Aleluia. O Espírito Santo de Deus. Aleluia. 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 E aí o Espírito Santo de Deus também não vem sozinho. O Espírito Santo de Deus, ele traz um caminhão de coisas para as nossas vidas. Ele vem com a mudança dele, né? Ele se muda. De onde ele está, no plano espiritual, ele se muda, vem com aquele caminhão grande, né? E aí quando ele para na frente da casa de Deus, as portas da casa são abertas. E aí ele abre as portas daquele caminhão e ele começa a tirar aquela mobília. Aleluia. Ele começa a tirar aquela mobília. Porque até então a casa estava cheia de uma mobília velha. Velha. Imagina uma casa coberta, vou colocar assim, imagina uma casa, igreja. Sabe aquela casa, quando nós somos crianças, todo mundo fala, não vai para ali que ela é mal assombrada? Vocês passaram por isso? Passei também, que horror ficar falando isso para criança, né? Só porque a casa é abandonada, né? E aí o que acontece? Tinha uma casa, pastor, lá na rua da minha casa, que ninguém conseguia passar nem na frente da casa, né? Por causa de um moleque covarde. Molequinho que não tem fé em Deus. Também nem conhecia Deus, não. Como é que vai ter fé? O moleque dizia, não vamos passar lá não, tem fantasma. Pior. Fantasma da aranha, do rato, dos morcegos que estavam lá dentro da casa. Tá tudo lá. E as traças, né? Casa velha, a traça começa a subir pela parede, né? Quando a gente está na nossa casa, o que a gente faz?
chão e pisa, porque senão ela vai subir de novo. Aqui é assim que eu faço. Então aquela casa estava velha, cheia de coisa velha. Aí lá vem ele. Lá vem ele com aquele caminhão, a gente sente medo. O que será que tem dentro desse caminhão hoje? O que será que tem dentro desse caminhão? Não estou vendo nada, estou do lado de fora. Né? Aí Jesus, que já veio na frente, né? Disse assim: você precisa abrir a sua casa para essa mobília poder ser colocada lá dentro. E aí a gente fica assim, né? Eu abro e não abro, né? Poxa, abrir para Jesus, estão querendo muito, né? Estão pedindo demais. Já bateu na minha porta, já abri, Jesus já entrou. Agora eu tenho que deixar entrar mais um, ainda com uma mobília toda dentro da minha casa? Será? Aí Jesus diz assim pra gente, ó, é o seguinte: você me recebeu, sinto muito, mas você vai ter que receber ele também. Eu não vivo sem ele não vive sem mim, nós somos uma única carne. Aí a gente pensa, né? Será, Jesus? Sim. Se ele não tiver, eu também não estou. Tá bom, Jesus. Vou abrir a porta da minha casa para o teu amigo entrar. E lá vem ele. Aí quando ele abre aquela porta, começa a sair dali tanta coisa que a nossa mente carnal, natural, não consegue entender. E por isso não conseguimos entender muitas coisas que acontecem nas nossas vidas, logo que aceitamos a Jesus. Porque nós acreditamos que quando vai abrir aquele caminhão, vai sair só as coisas lindas e maravilhosas que Ele tem para nos entregar. Mas quando aquele caminhão se abre, Ele nos surpreende. E aí começa a sair umas coisas de lá que não estava nos meus planos. Aí eu começo a pensar assim, mas poxa, abri meu coração, ele entrou. Abri minha porta da minha casa, entrou o outro. Veio com um bocado de coisa. Quando eu penso que vai abrir a porta e vai sair só minha mobília bacana, que eu já limpei a casa, vamos lá colocar e arrumar, uma tristeza, uma decepção. Não está dando certo. E aí a palavra do Senhor hoje nos fala em ter a mente de Cristo. Porque somente aquele que tem a mente de Cristo consegue entender as coisas de Deus. Aquele que não tem a mente de Cristo vai se fechar para Deus e vai dizer: Deus não me ama, Deus não me ajudou, Deus não fez nada por mim. Então a palavra do Senhor, amados, nessa noite, nos leva a entender por que precisamos ter a mente de Cristo. Se nós cristãos não soubermos o que é a mente de Cristo e não buscarmos ter a mente de Cristo, nós não passaremos de homens naturais. Nós seremos sempre homens naturais. Só que o homem natural, ele não discerne das coisas espirituais. Então nós vamos passar o resto das nossas vidas perguntando ou fazendo uma pergunta para Deus: quem entendeu diz amém. Qual é essa pergunta? Por quê? Por quê? Por que Deus? Por que Deus? Por que eu te aceitei, Jesus? Por que tudo isso está acontecendo?
E Deus está aqui hoje, nessa noite, para nos dizer que nós temos que ter a mente de Cristo. Amém. Sem a mente de Cristo, vamos continuar caminhando um caminho natural. Com a mente de Cristo, vamos subir um degrau nessa escada. Um degrau, amados, que Deus já preparou há muito tempo. E Ele só está esperando que nós possamos tomar a decisão de subir esse degrau. Ter a mente de Cristo. Nós temos que parar de comparar as coisas naturais com as coisas espirituais, queridos. A palavra do Senhor nessa noite nos disse que a comparação tem que ser feita entre as coisas espirituais e as espirituais. Não dá para misturar o óleo com a água. Não é verdade? Quando nós misturamos o óleo com a água, o que acontece? Os dois se separam. De modo que você vê bem nitidamente o que é a água e o que é o óleo. Assim são as coisas naturais e as coisas espirituais. Nós não podemos ter atitudes naturais e querer resultados espirituais. Quando os resultados são naturais, nós temos que voltar. Eu falo voltar a fita, né? Isso é velho que só, né? Dá um quê? Retrocesso. Ele falou na linguagem do computador, né? Isso? Review. Eu volto. Eu volto a fita. A fita, né? Voltou, né? Depois passa de novo, né? Volta a fita, de novo, para aí. Que coisa velha e antiga, né? Era bom se nós voltássemos a fita em alguma situação da nossa vida. Talvez se nós voltássemos a fita na situação da nossa vida, nós íamos voltar ao primeiro amor. Cantamos agora? Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me. Vocês querem encontrar comigo? Não. Com o Senhor. Quando nós voltamos à fita, nós paramos num lugar onde nós nos separamos dele. Quando nós pedimos para voltar ao primeiro amor, Ele vai nos fazer voltar para aquele lugar onde nós deixamos de adorá-lo, onde nós deixamos de amá-lo, onde nós deixamos Ele sozinho depois de termos marcado um encontro com Ele. Quem ainda quer voltar ao primeiro amor? Tem gente que não quer, porque voltar ao primeiro amor é reconhecer seus erros. É reconhecer a pedra de tropeço. Aquele que volta ao primeiro amor tem a mente de Cristo. Ele discerne das coisas materiais e espirituais. Aquele que não volta ao primeiro amor não tem a mente de Cristo, porque não tem o Espírito Santo. A mente de Cristo está no Espírito Santo de Deus, queridos. Quando nós lemos essa passagem, nós vemos o quanto Paulo falou sobre a importância do Espírito Santo. Nos dá o quê? O discernimento entre o certo e o errado. Entre aquilo que deve ser e aquilo que não deve ser. Se temos o Espírito Santo, temos a mente de Cristo. E vamos discernir de todas as coisas. Se não temos o Espírito Santo, não temos a mente de Cristo. E a nossa mente, se não for habitada por Cristo, será palco do adversário de Cristo.
Eu separei algumas passagens bíblicas para que você possa entender como você deve utilizar a mente de Cristo. Talvez nós não consigamos entender por que nós devemos ter a mente de Cristo. Talvez nós não consigamos saber como devemos utilizar a mente de Cristo. Mas eu vou dizer uma coisa para você nessa noite. Se você tem o Espírito Santo de Deus, a mente de Cristo está em você. Se você não tem o Espírito de Deus, a mente de Cristo não está em você. Isso é um fato. Deus revela ao seu povo aquilo que Ele precisa revelar. Deus traz ao nosso conhecimento aquilo que nós precisamos conhecer. Deus traz a sua palavra e revela a sua mensagem. Deus sabe quantos de nós não temos a mente de Cristo. Deus sabe quanto dos seus filhos não tem a mente de Cristo. Se eu não tenho a mente de Cristo, eu sou um homem natural. Eu não sou um homem espiritual. Se eu tenho a mente de Cristo, eu sou um homem espiritual. E ninguém discerne de mim. Ninguém discerne de mim. Mas eu posso discernir de todos. A Igreja de Cristo consegue entender esse mistério? Qual foi o homem que entrou no coração de Deus para discernir de Deus? Quem discerne das coisas de Deus, senão o Espírito de Deus? Quando eu tenho a mente de Cristo, os meus olhos espirituais estão abertos. Amém. Quando eu tenho a mente de Cristo, o meu entendimento está aberto. E eu posso entender as circunstâncias da minha vida. Quando eu não tenho a mente de Cristo, facilmente eu sou persuadido a fazer a vontade da minha carne e não a vontade de Deus. Quando eu tenho a mente de Cristo, existe uma luz no meu caminho, que não me deixa dar um passo no escuro. Mas se eu não tenho a mente de Cristo, eu estou andando na escuridão e não há ninguém para me guiar. Eu estou só. Porque a mente de Cristo é o Espírito Santo de Deus. E se Ele não está em mim, eu não tenho a mente de Cristo, eu estou só. Eu estou à própria sorte. E a minha mente é palco de Satanás, o adversário de Deus. Se eu tenho a mente de Cristo, eu vou discernir o que vem de Deus, o que vem do diabo e o que vem do próprio homem. Se eu não tenho a mente de Cristo, eu não vou discernir de nada. O que vem de Deus pode não vir de Deus, posso ser enganado. O que vem da boca do homem pode vir do coração do homem, mas não de Deus, e eu posso ser enganado. Mas se eu tenho a mente de Cristo, ninguém vai me enganar. E eu vou discernir aquilo que é de Deus, aquilo que é do diabo e aquilo que é do homem. Amém. Mas eu tenho que ter a mente de Deus. Eu tenho que ter a mente de Cristo. Às vezes nós achamos, amados, que por nós estarmos na igreja e escutarmos a palavra, nós temos a mente de Cristo. É um engano.
mim. Eu sei que eu tenho a mente de Cristo pelo fruto das minhas mãos. Muitas vezes nós estamos dentro da casa de Deus, ouvindo a palavra de Deus, e os frutos das nossas mãos não são bons. Então, estar dentro da casa de Deus e ouvir a palavra de Deus não significa dizer que eu tenho a mente de Cristo. Por que não? Porque ter a mente de Cristo é decidir ter a mente de Cristo. Amém. Aliás, tudo na vida do ser humano, sendo ele natural ou espiritual, depende da sua decisão. Se eu decido ser feliz, eu primeiro tenho que saber o que é felicidade. Se eu decido estudar, eu sei que eu vou avançar na minha vida profissional. Se eu decido andar para frente, eu sei que um passo para frente pode ser doloroso, mas eu decidi. Se eu decido andar para trás, eu sei que um passo para trás vai me fazer retroceder, regredir, mas fui eu que decidi. Então, tudo que eu faço vai ter um retorno. Mas se eu tiver a mente de Cristo, esse retorno vai ser bom. Amém. Abre em 2 Coríntios 13, 14. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Então eu coloquei errado. Tem? Então a Bíblia do Arthur. Não tem? 2 Coríntios 13, 14. Pastor Lúcio, uma polêmica nas alveias. 2 Coríntios 13, 14. Capítulo 13, versículo 14. Então eu vou ler aqui e você lê aí o 13, se é o 13, tá? Eu posso ter colocado errado, vocês sabem que eu sou cegueta, né? Bora lá. Porque tais falsos apóstolos... então fecha com a Bíblia, olha para mim. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. É o 11? Vocês conhecem essa passagem? Amém. Quem não sabe que o diabo se transfigura em anjo de luz, né? Acho que até as crianças, né, Thales? Até as crianças, que eu acho que a Tamila já disse para elas que o diabo não é para confiar em todo mundo, porque até o diabo se transfigura em anjo de luz. Se eu não tenho... Vou reformular. É 11? Foi o que eu falei? Vou contar uma história para vocês de 12:14 depois. Ok. Quando eu trabalhava lá no Tartarugazinho, era defensora pública em 1900 antigamente, eu tinha uma Toyota. Uma caminhonete muito bonita. Graças a Deus. Eu não tinha a mente de Cristo, né? Então não sei se foi Deus ou o diabo que me deu. Aí eu dava umas caronas para os senhores lá do Tartarugazinho, né? Senhores, meus senhores são humildes, né? Então não sabiam nem falar direito, né? Doutora, pode dar uma carona doce.
mas ele fala Edgar. Como é seu nome? Meu irmão não, meu irmão não era irmão de ninguém. Edgar, seu criado. Seja isso, Edgar. Entra aí. Aí depois ele dizia assim, eu gosto de viajar com a doutora. Ela vai só no 214. 214. Ele olhava pro velocímetro do carro, ele dizia 214, 214. Que era 214? $120, 140. Vê se isso não é uma loucura, vê se isso não é coisa de gente que não tem. A mente de Cristo é pouco. Tem nem o dedo de Cristo dentro de si. Que dirá a mente de Cristo, né? 120, 140, irmão. Que isso, olha. Sou protegida. Vocês já ouviram essa música? Não, vocês não ouviram ainda? Canta aí, coach. Sou protegida, só sei isso. É do Voz da Verdade. Muito bonita. Dos 14, né? Bichona fazia amortecimento. Ar-condicionado ligado, né? Quem vai dizer que tu tá a 120, 140 na estrada? Ah, mas eu já peguei, foi 180. Estou aqui porque Jesus é bom. Glória! Então, o que é essa passagem lá que vocês descobriram para mim, que é o 11, 14? Sobre o que está falando? Ah, está falando dos obreiros falsos, pastor. Tá bom, mas não é só disso. Quando Satanás ou um demônio se aproxima, será que toda vez que ele vem ao nosso derredor, ele vem com o tridente na mão? Ele vem com aquele rabo, aquela cauda imensa? Com aquela cara horrorosa que ele tem? Não, né? Às vezes o demônio que se apresenta a nós vem sob uma forma muito bonita. De uma mulher, de um homem, de um senhor, de uma senhora, né? E aí ele chega, né, com aquele jeitinho, né, de conquistador, com aquela palavra bonita, né? Perfume. Só que se eu tenho a mente de Cristo, o Satanás pode até se transfigurar em anjo de luz para mim, mas ele não vai me enganar. Glória a Deus, aleluia. Amém, queridos? Mas se eu não tenho a mente de Cristo, perfume, palavra, perfeito. E aí se abre na minha frente um abismo. E porque eu não tenho a mente de Cristo, eu vou sozinha para Ele. Não precisa me empurrar nele, não. Porque às vezes a gente acha que tem alguém empurrando a gente no abismo, não é verdade? Não, aconteceu isso por isso. Alguém está empurrando você no abismo. Não, cara. Ninguém está empurrando a gente no abismo, não. A gente cai no abismo se a gente quiser cair. A gente se joga no abismo se quiser se jogar. É a nossa decisão. Somos nós que decidimos se vamos cair no abismo ou se não vamos. E quando caímos, somos nós que decidimos se vamos sair dele ou se vamos ficar lá dentro dele. Mas para que eu não caia no abismo, aquele demônio que se transfigurou em anjo de luz na minha vida, ele não pode me enganar, amados. Por mais mansa que seja a voz dele, por mais perfumoso que ele esteja, né? Por mais curto que ele seja, ele não vai me enganar, porque eu tenho a mente de Cristo. Agora você vai abrir em Atos 16, capítulo 16.
Nós vamos ver uma passagem, 16, em que o apóstolo Paulo estava fazendo a obra de Deus, assim como eu faço, como você faz, em um determinado lugar. Encontrou? 16? Então vamos ler. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. O que é que nós aprendemos com isso? O que é que nós aprendemos? Paulo estava ali fazendo a obra e tinha alguém aplaudindo ele, porque aquela jovem andava atrás dele e dizia: olha, esses homens são servos do Deus Altíssimo. E Paulo, olha, estão sendo reconhecidos como servos do Senhor. Se Paulo não tivesse a mente de Cristo, era isso que ele teria feito. Porque quando nós não temos a mente de Cristo, é isso que nós fazemos. Os elogios enchem o nosso ser, enchem o nosso ego. O nosso ego se inflama dentro de nós, por acharmos que realmente estamos fazendo o sobrenatural. Mas quando temos a mente de Cristo, nós sabemos o que vem de Deus e o que vem do diabo. E aquela jovem não estava falando aquilo que vinha de Deus, só que aquilo perturbou Paulo. Aquilo perturbou Paulo. Significa dizer que quando eu tenho a mente de Cristo, eu me sinto perturbado com aquilo que não é de Deus, com aquilo que não vem de Deus. Porém, se eu não me sinto perturbado com aquilo que não vem de Deus, então eu não tenho a mente de Cristo. Então eu também não tenho Jesus e eu também não tenho o Espírito Santo. Sabe por quê, amados? Porque o Espírito Santo de Deus que habita em nós testifica com o nosso espírito. Não testifica com o espírito de Satanás, com o espírito das trevas. Testifica com o nosso espírito. Amém, igreja? Amém. Se temos o Espírito Santo, temos a mente de Cristo. Se temos o Espírito Santo em nós, sabemos o que vem de Deus. E não é um elogio, e não é uma palavra bonita que vai inflamar o nosso ego. Porque o crente verdadeiro em Deus, firmado na rocha de Deus, ele se perturba com o pecado. O pecado arrepia a pele dele. Ele não consegue cometer o pecado, porque incomoda o ser dele. Sabe por quê, queridos? Porque o ser dele não é mais dele. O ser dele é o Espírito de Deus que pertence a Deus. Aleluia, não pertence mais a ele. Aleluia. E é por isso que ele se inflama. Mas ele não se inflama para ficar contra o Espírito Santo. Ele se inflama para ficar contra o pecado. O pecado deve fazer mal ao cristão. O pecado deve causar arrepio no cristão. A ideia de pecar deve ser considerada um ultraje na mente do verdadeiro cristão, daquele que tem a mente de Cristo. Porque aquele que tem a mente de Cristo está com a sua mente ocupada. Mas aquele que não tem a mente de Cristo
Está com a sua mente passeando e vagando por lugares proibidos para o cristão. Quem tem o Espírito Santo de Deus tem a mente de Cristo. Amém, queridos? O apóstolo Paulo sabia disso. Abre em Atos 8, 26. Vamos ver um típico exemplo de dois homens. Um que tinha a mente de Cristo e o outro que não tinha. Amém? Conseguiram encontrar? Falei certo dessa vez? Vamos lá. E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: levanta-te e vai para o lado do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. E levantou-se e foi. E eis que um homem etíope, eunuco, mordomo-mor de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para a adoração, regressava, e assentado no seu carro lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe: chega-te e ajunta-te a esse carro. E correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías e disse: entendes tu o que lês? E ele disse: como poderei entender se alguém não me ensinar? E rogou a Filipe que subisse e com ele se assentasse. Por que o Espírito Santo transferiu Filipe para aquele lugar? O Espírito Santo transportaria alguém para fazer a obra de Deus, sabendo que aquela pessoa não discerne as coisas de Deus? Não. O Espírito Santo transferiu ou transportou Filipe para aquele momento, aquela circunstância, porque sabia que Filipe discernia das coisas espirituais. E quando nós pensamos nisso, fatalmente nós devemos nos lembrar que muitas vezes nós, seres humanos, cristãos, nos colocamos à disposição de Deus para fazer a sua obra, seja ela qual for. Mas a palavra do Senhor nos faz extrair o entendimento de que para que isso aconteça mais, nós precisamos ter a mente de Cristo. Se não tivermos a mente de Cristo, não vamos ser usados por Deus. Deus não confiará em nós. Deus não confiará a nós o seu propósito nessa terra. Filipe estava do lado de alguém que disse: como eu posso saber se não tem ninguém para me explicar? Por que ele falou isso? Porque ele era um homem natural. Ele era um homem carnal. Porém, Filipe era um homem espiritual. Então, o homem espiritual, ele discerne de todas as coisas. Mas o homem carnal não discerne de nada, meus amados. O homem carnal vai ler a Bíblia quantas vezes ele quiser e não vai entender. Porque ele não tem o Espírito Santo de Deus. Porque ele não tem a mente de Cristo. Então, para que nós possamos entender a palavra do Senhor e nos colocar à disposição do Senhor e sermos usados para aquilo que Deus quer, nós precisamos ter a mente de Cristo. Amém. Filipe tinha a mente de Cristo. Se Filipe não tivesse a mente de Cristo, ele nem entenderia o que estava acontecendo. Ele não entenderia. Como posso estar num lugar
ser transportado para outro pelo Espírito Santo de Deus? Como eu posso ouvir a voz do anjo? Será que era anjo? Será que não era um demônio falando comigo? Essa é a dúvida do crente que não tem a mente de Cristo. Quando nós temos a mente de Cristo, nós sabemos discernir o que é de Deus, o que é do diabo e aquilo que vem do próprio homem. Porque a palavra do Senhor nos diz que do coração procedem os maus desígnios. Então o ser humano é capaz de fazer coisas terríveis. E como saber que aquilo veio da maldade do homem, que aquilo veio de uma obra maligna, ou se aquilo é uma aprovação de Deus? Como saber? Se eu não tenho a mente de Cristo, eu não vou saber. Mas se eu tenho a mente de Cristo, eu vou saber. Filipe tinha a mente de Cristo e conseguiu entender o propósito de Deus. Quantas vezes nós, seres humanos, não conseguimos entender os propósitos de Deus na nossa vida, amados? Não conseguimos entender. As coisas acontecem na nossa vida e nós ficamos perguntando: por quê? Por quê? Papai, por quê? Onde está a mente de Cristo? Se eu tenho a mente de Cristo, eu sei que aquilo que está acontecendo tem 3 fontes. Eu não vou colocar a quarta. Uma, prova de Deus. 2, tribulação de Satanás. 3, maldade do ser humano. 4, colheita. 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 Se eu tenho a mente de Cristo, eu sei que muitas coisas que acontecem na minha vida são colheita. Mas se eu não tenho a mente de Cristo, se eu não tenho o Espírito Santo, se eu não tenho Jesus, eu sou uma farsa. E quando vem a colheita pelos meus maus atos, eu culpo a Deus, eu culpo ao mundo, eu culpo ao homem, eu culpo ao diabo, mas eu não consigo me culpar. Porque eu sou eu. Eu não tenho culpa de nada. Não tenho culpa de nada. Mas a palavra do Senhor, lá em Gálatas 6:7, diz o quê? De Deus não se zomba. Em outras passagens ou outras traduções diz: de Deus não se escarnece. Mas tem muitos crentes que querem escarnecer de Deus e não querem colher. Quem tem a mente de Cristo, amado, esse sabe. Quem tem a mente de Cristo discerne de todas as coisas. Quem tem a mente de Cristo não é enganado. Amém. Quem tem a mente de Cristo não é fruto de revelamento, vítima de revelamento. Porque aquilo está vindo do coração do homem, não está vindo da boca do Senhor. Mas se eu tenho a mente de Cristo, eu não vou correr atrás de revelamento, porque o Deus que eu sirvo está aqui comigo. Ele abre a boca e Ele fala comigo. Eu não preciso de revelamento. Mas se Ele me dá uma revelação, eu recebo. Porque é de Deus. Falar de Deus é bom. Falar de Deus é bom. Quando nós começamos a falar de Deus, não dá mais para parar. É bom, é prazeroso. Falar do Senhor,
falar do amor de Deus. Mas tem que falar um pouquinho do diabo. Tem que falar dele um pouquinho. Sabe por que tem que falar dele? Porque os meus olhos têm que ver o meu adversário. Eu não posso estar cego diante daquilo que o meu adversário está fazendo na minha vida. Porque eu tenho um Deus que é luz. E se eu tenho um Deus que é luz, eu ando na luz. Eu não ando nas trevas. Eu ando na luz. Eu caminho na luz. Luz de Cristo. Luz de Cristo, que muito crente não sabe o que é. Muito crente está andando no escuro porque não sabe o que é a luz do Senhor Jesus. Não tem a mente de Cristo, amados. Não tem a mente de Cristo. A sua mente é um palco. Um palco. Dúvidas de porquês, de por que está acontecendo, do que vai acontecer. Ah, Senhor! Aí o diabo manda um revelamento. Olha, está acontecendo isso, eis que te digo. Quem tem a mente de Cristo fala que nem o apóstolo Paulo falou para aquela jovem: sai dela agora em nome de Jesus Cristo. Se eu tenho a mente de Cristo, queridos, se eu tenho a mente de Cristo, Satanás me encosta. Sabe por quê? Pergunte para mim por quê. Porque a palavra do meu Deus diz que Ele não pode me tocar. E se Ele me tocar, eu não tenho a mente de Cristo. Sabe que às vezes eu imagino uma cortina. E quando ela se abre, eu imagino uma mão. E dessa mão eu imagino cordinhas saindo e os bonequinhos sendo manipulados. E eu vejo quantos cristãos têm sido manipulados por Satanás. E quantos cristãos têm se deixado levar pela mente do diabo, que é maligna. E quantos cristãos têm sido terra fértil para que o nosso adversário, o adversário de Deus, plante ódio, plante inveja, plante mentiras e toda sorte de coisas ruins. E às vezes o cristão vai lá e olha, rega. Ele rega. Mas quem tem a mente de Cristo, esse resiste. Porque ele sabe que aquele anjo de luz perfeito não é de Deus. A mente dele não é manipulada por Satanás, porque dentro da mente dele está Jesus. Amém. Jesus está preenchendo a mente dele. Ele está preenchendo a mente com as coisas que vêm do alto, as coisas de Deus. Quando nós preenchemos a nossa mente com as coisas de Deus, Satanás não encontra lugar na nossa mente. O pecado nos arrepia. O pecado nos enoja. É a única hora que nós damos um passo para trás. Se o pecado estiver aqui na frente, é a única hora que nós devemos nos desviar do nosso caminho. Mas nós temos que ter a mente de Cristo, meus amados. A mente de Cristo nos faz valorizar o ser e não o ter. O mundo valoriza o ter.
O verdadeiro cristão deve valorizar o ser. Quem foi que disse isso, pastora? Pergunta para mim. Foi que disse isso, pastor. Abra lá em Mateus 5. Vou lhe provar. Falei igual aquele cearense agora, né, pastor Lúcio? Eu vou lhe provar. Mateus capítulo 5, versículo 13. Posso ler? Está escrito o que aí? Vós, lê devagar. Igreja, lê devagar. Quando você lê a palavra do Senhor rápido, o que está nas entrelinhas não vai entrar. Vós Sois o sal da terra. Porém, se o sal vier a ser insípido, ou seja, sem graça, como lhe restaurarás o sabor? para nada mais resta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. O que mais? Vós Sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte, nem se acende uma lâmpada Amém. Hoje não vai adiantar o vídeo, né? Amém, amados, brincadeira. Mas eu vou ler porque eu faço uma leitura enfática naquilo que eu pretendo. Vós estáis o sal da terra? Vós estáis a luz do mundo? Vós sois o sal da terra. Você não está sal da terra. E nem eu. Você não está à luz do mundo. Você é a luz do mundo. Ser. Deus valoriza o ser. Sabe por quê? O ter vem depois. Mas o ter não pode vir primeiro. Mas para o mundo, o ter está em primeiro lugar. O ser não vale mais nada. Mas tem cristão que não valoriza o ser, só valoriza o ter. Mas quem tem a mente de Cristo não se deixa enganar. Aí abre lá no verso 48. No mesmo Mateus 5. Já? O que está escrito ali? sede vós perfeitos. Glória a Deus. Estais vós perfeitos. Sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Lá em Efésios 5:1 tem uma palavra linda para nós, filhos amados do Senhor. Lá em Efésios 5:1 está escrito assim, ó: sede, pois, meus imitadores, como filhos amados. Sede, pois, meus imitadores, como filhos amados. Sede. Jesus valoriza o ser. Jesus não valoriza o ter. Jesus prioriza o ser. Porque o ser vem de dentro para fora. E o ter vem de muitos lugares diferentes. Só que o ter só acrescenta bênçãos materiais. E o ser acrescenta bênçãos espirituais. E o homem espiritual discerne de todas as coisas. Porém, o carnal ou natural que só pensa no ter, não discerne de nada.
Lá em 1 Pedro, capítulo 1, verso 15. Tem uma passagem que me lembra de uma situação que nós passamos lá na igreja do coração. Vou ler para você. Diz assim: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Aí nós estávamos lá na igreja do coração, aí uma mocinha interpelou no final do culto e disse assim: eu quero deixar para vocês aqui uma passagem. Amém, meu irmão. E ela leu essa passagem aqui. E ela disse assim no final: por isso que para mim, mulher de calça não tem valor. Alô? Onde está a mente de Cristo? Ela era de uma igreja evangélica. Não é. Onde está a mente de Cristo, amados? Então, porque eu estou na igreja e escuto a palavra, eu tenho a mente de Cristo? Sabe por que ela disse isso? Porque o pastor dela ensinou isso para ela. Que mulher de calça não tem valor. Nesse dia, atipicamente, eu estava de vestido. Mas a Dani estava de calça, a Eline, que pregou, estava de calça, e tinha mais uma outra moça lá que assistia os cultos e estava de bermuda. A Glenda também estava de calça. Então, quase que eu dizia: então fecha a igreja, fecha agora. Zarpa todo mundo aqui, que mulher de calça. Ela estava de saia e ela se sentou assim, né? E a perna dela ficou aberta para os meninos olharem tudo que eles queriam. Ela estava de saia, ela estava doutrinariamente correta. Mas ela disse assim: o que eu entendo? Que ela extraiu: sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. A santidade, para ela, estava na roupa. Só que Deus não valoriza o ter. Deus valoriza o ser. Deus valoriza o que está dentro, amado. O que está dentro do meu coração e do seu. É isso que Ele valoriza. A santidade é um coração santo, que se reflete no modo de vestir, no modo de falar, no modo de andar, no modo de se conduzir. Isso é a santidade que Deus quer. Mas se ela tivesse a mente de Cristo, ela nunca teria acrescentado a saia nessa palavra. Porque ela acrescentou. E ai daquele que acrescentar uma vírgula ou um tio na palavra de Deus. Mas ela acrescentou, porque o pastor dela acrescentou. Dá para entender? Cadê a mente de Cristo? Você consegue entender que as pessoas estão sendo enganadas? Amém ou não amém? Amém. Você consegue entender, amado irmão, quantas pessoas estão dentro das igrejas evangélicas sendo enganadas pelos falsos profetas? Eu senti pena. Eu senti pena. E quando ela terminou, eu falei algumas coisas para ela, com muita sutileza. Eu disse para ela que nada adianta uma mulher de saia que tem um coração que não sabe perdoar. Nada adianta uma mulher de saia. A saia é bem aqui, o rasgo de trás é aqui. Não adianta uma mulher de saia. A saia é bem aqui, os dois rasgos vêm até aqui. Vocês já viram isso? Eu já vi. Não adianta uma mulher de saia e na hora do reteté tá
ficava fazendo assim, ó. Eu senti pena. Depois eu abracei ela. E o pastor disse assim, elas nunca mais vão voltar aqui. E elas nunca mais voltaram. Mas eu orei. Eu orei. Porque não tem a mente de Cristo. Isso entrou no seu coração? Porque quando nós temos a mente de Cristo, nós olhamos e vemos a alma. Não vemos o ser humano. O nosso ser, meus amados, precisa ser organizado para o ter chegar na nossa vida. Se nós temos um coração cheio de rancor, de mágoa, o nosso ser não tem condições de receber nada. Se nós temos um coração rancoroso que não perdoa, o nosso ser não vai receber nada, não pode receber nada, porque senão o ter vai ficar mais importante do que o ser para nós. Deus quer visitar o nosso ser, amados. Deus quer entrar verdadeiramente e nos dar o seu Espírito Santo de uma forma efetiva, de uma forma real, realidade, não falácia, não só daqui para cá, não só dos lábios para fora, meu amado, mas coração, que independente de vestir calça ou de vestir saia, coração que tem que estar na presença de Deus. Se você quer a mente de Cristo, meu amado, abra a sua vida, abra a sua cabeça, para que o Senhor Jesus acrescente em você a mente que Ele tem. Quando nós temos a mente de Cristo, queridos, a nossa vida dá um salto. Sabe por quê, meus amados? Porque nós podemos ter milhões de motivos para nos irarmos e pecarmos, e extravasarmos os nossos mais profundos sentimentos. Mas quando nós temos a mente de Cristo, nós trazemos isso aqui e dizemos: trata, Senhor Jesus, trata, Espírito Santo de Deus. Eu estou na bênção, eu sou feliz, não é isso que vai tirar minha alegria, não é isso, Jesus, não é, Senhor Jesus. Eu tenho a mente de Cristo, eu discerno de todas as coisas, mas eu não sou discernido por ninguém. Só o meu Deus entra, só Ele vem aqui dentro, só Ele faz o que Ele tem que fazer, porque o meu ser é dele, o meu ser não é do diabo, o meu ser não é da mágoa, o meu coração não é do engano, a minha mente não é palco de Satanás, mas na minha mente, quem perder a minha mente é o Espírito Santo de Deus, que entra e faz a obra que Ele precisa fazer. Deixa o Espírito Santo de Deus entrar na tua vida e fazer a obra que Ele tem que fazer. Aleluia! Aleluia! Oh, glória! Em inglês tem uma expressão que fala assim: old man. Quando as pessoas veem um ancião, old man. Mas para nós, essa expressão significa outra coisa. Não significa um homem velho. Mas old man para nós significa velho homem. O velho homem. O velho homem. O velho homem. Aquele que a gente engasga todo dia. Aquele que a gente sufoca todo dia. Mas o miserável desgraçado quer pular para fora. Igual
boomer, né? Sou velha, gente, nem sabe. Velho homem. Desgraçado. Desgraçado, velho homem. O old man. O velho homem. O velho homem. O velho homem que quando você quer se levantar para orar, ele fala, não te levanta. O velho homem que quando você quer pedir perdão para alguém, ele não vai. O velho homem que está ali, ó, ao invés de estar enterrado, já está caminhando muitas vezes do nosso lado. O velho homem desgraçado, miserável, que ficou lá nas águas do batismo, mas se levantou e ressuscitou e quer mandar na vida do cristão. O old man. O velho homem. O velho homem não tem a mente de Cristo, queridos. O velho homem é um homem natural, é um homem carnal, é um homem que não discerne de nada, que dirá de todas as coisas. O velho homem tem que ser enterrado. Só que joga ele embaixo dos 7 palmos e joga uma tonelada de concreto em cima dele. Ele não vai conseguir botar nem o dedinho dele para fora. Aquele que tem a mente de Cristo não deixa o velho homem ressuscitar. Aquele que tem a mente de Cristo para de se lembrar das coisas que fazia quando era do mundo e sente saudade do mundo. Aquele que tem a mente de Cristo, meu amado, não sente saudade do Egito e não quer voltar para o vômito. Aquele que tem a mente de Cristo, meu querido, ele tem uma vida nova. Ele tem coração novo. O coração de pedra foi tirado. Agora tem um coração de carne lá dentro. Jesus que faz bater esse coração. É Jesus que pulsa esse coração. Esse coração não é a inveja que pulsa. Esse coração não é a cobiça, não é a falta de perdão. Esse coração é Jesus que faz pulsar. Todos os dias quando eu e você nos levantamos da nossa cama, meu amado, é Ele que está lá. Ele que sopra o fôlego de vida sobre nós, querido. Não é a porcaria do velho homem. É o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Aplauda Jesus. Meu Pai, para finalizar, quero dizer para você que quem tem a mente de Cristo prioriza o reino de Deus. Quem tem a mente de Cristo prioriza o reino de Deus. Coloca o